Analisamos hoje aqui o programa e proposta de governo presidencial da coligação que se chama O Povo Feliz de Novo e que tem como candidato Fernando Haddad em substituição a Lula e Manuela como vice. O plano de governo 2019-2022 disponível no site do TSE dedica um capítulo à educação e é interessante que esse capítulo está inserido dentro de um capítulo maior que se chama o Novo Pacto Federativo para a Promoção dos Direitos Sociais. Há uma clara inserção da educação como um direito social, não apenas individual, mas um direito social no sentido da sociedade como um todo, né, para, digamos assim, melhoria da sociedade, né? E o subitem da educação, que é o primeiro deste capítulo, se chama Educação para o Desenvolvimento das Pessoas e do País. De modo como já vimos também em pelo menos um outro programa fortemente, a educação é colocada como um empreendimento que tanto atende à formação pessoal e social, isso está desenvolvido aqui no programa, como também numa outra direção, se ocupa das necessidades do país, que são necessidades técnicas, tecnológicas, de pessoas preparadas para viver e defender a democracia. Há que se dizer que neste tópico aqui também, neste programa, há uma série de conexões entre educação, política educacional e regime democrático, ambiente democrático, tolerância, apoio à diversidade, respeito à diversidade e com a questão da educação em e para os direitos humanos. De modo bastante evidente e claro, esse é um programa que enumera e saúda as iniciativas tomadas ao longo dos anos que o PT foi governo federal e foi governo em alguns estados. Vale ressaltar aqui, dentre os programas e políticas públicas de educação que são saudados por esse programa, por essa proposta e são ditos como tendo continuidade e melhoria, estão o próprio Fundeb, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, estão programas até mais focados, como o PIBID, o Programa de Bolsas Institucionais de Desenvolvimento o da Docência. Estão saudados também de modo evidente nesse programa aqui todo o conjunto de iniciativas do Bolsa Família, que garantem um pagamento para as famílias pobres de modo que o estímulo à permanência dos seus filhos e filhas na escola seja efetivo, né? Também uma outra questão que é o Piso Nacional do Magistério. É um programa que, à semelhança dos outros, reconhece os baixos salários do magistério e aponta claramente o horizonte para onde deve isto se mover. Esse horizonte é a legislação já aprovada e que, com algumas lacunas, vem sendo horas praticada, horas desobedecida, que é a legislação que se conhece com o nome de Piso Nacional do Magistério. Também é um programa que assume de modo claro a obrigatoriedade constitucional desde 88 de que a frequência à escola é obrigatória. Estabelece então um conjunto de mecanismos para o que se chama de acesso à educação e permanência dos indivíduos durante o processo de escolarização, que é de 12 anos ou 14 anos, né? O programa tem também um foco muito grande no ensino médio. Admite que é o gargalo que nós temos, é a etapa mais polêmica atualmente. É um programa que não se limita a fazer críticas à reforma do ensino médio. Diz claramente que a reforma do ensino médio, tal qual posta hoje em dia, será revogada. Haverá uma reformulação curricular também, e com isso a Base Nacional Comum Curricular, a do ensino médio, mas também, não se cita com clareza, mas também a do ensino fundamental, ela passará por um redesenho, né? É um programa que toma a questão das ações afirmativas, o marcador étnico-racial e o marcador regional também, e o marcador ser aluno da escola pública, ser aluno da escola não pública, como elementos importantes para desenhar um cardápio, assim, um menu de acessos e possibilidades para o ensino que vem depois, né? O programa fala também, com relação à carreira docente, de uma prova nacional de acesso à carreira docente. Há outros candidatos que também tocam nesse tópico, né? É um outro tema polêmico. Por fim, há que se considerar que foi nos anos pós-Constituição Federal de 88
e nos anos também de governos petistas, onde o Plano Nacional de Educação passou por diversas oportunidades de discussão. Não exatamente só por iniciativa governamental do Partido dos Trabalhadores, mas também por exigência constitucional, como o partido ficou muitos anos no governo federal. Com isso, é bastante evidente que o horizonte em que as propostas educacionais dessa coligação se move é o horizonte de fazer cumprir o Plano Nacional de Educação, que é a legislação maior da área de educação e que, como já salientamos em outros programas aqui, horas é citado, horas é desconhecido por outros candidatos, ora é apenas referenciado e aqui no caso é não apenas referenciado, como existe um compromisso explícito de cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação. Há um quesito no programa também desta coligação, que é tomar a educação como uma questão não propriamente escolar, mas há também uma conexão entre educação e juventude, ou seja, assumir que o governo federal precisa ter propostas para os jovens que percorrem aí a escola, mas que não estão o tempo inteiro fora da escola. E para isso, então, o programa tem algumas sugestões no sentido de que o sujeito seja capturado para atividades educativas, não propriamente pelo ambiente escolar, né? E por fim, é um programa que enfrenta a discussão do ensino técnico e tecnológico, outro gargalo e outro tema polêmico que está presente no programa de todos os demais candidatos, e faz a defesa do modelo dos institutos federais, que é uma combinação entre o que se chama de educação geral, né, e ensino técnico, dadas ao mesmo tempo na mesma instituição, no regime de turno integral. Convidamos você a deixar as suas posições e as suas opiniões sobre o programa desta coligação no tópico Educação abaixo do vídeo.